Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do YesFamilyCast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Isa Farias, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre General Surgery, um assunto que todo mundo tem interesse, né, Isa? Sim, todo mundo quer saber. Não tem tanta informação assim, eu acho, na internet, comparado com internal medicine ou outras especialidades, né? E conta um pouquinho pra Isa, gente. Só pra começar, eu gosto de perguntar assim, o que te levou a vir para os Estados Unidos? Como é que foi essa decisão? Olha, eu nunca tinha pensado em vir morar aqui, mas eu vim fazer um estágio. Tudo começou, na verdade, quando eu fiz um estágio para a França. E aí eu gostei muito de conhecer um novo lugar, um novo sistema de saúde mesmo. E assim que eu terminei meu tempo lá, eu falei, pô, agora eu quero conhecer outros países, outros sistemas de saúde, ver como que é em outros lugares. E aí, como eu me apaixonei pelo transplante, quando eu tava lá na França, eu fui pesquisar outros países que eram grandes em transplante e vi que os Estados Unidos era o maior. E falei, pô, então eu vou tentar ir para os Estados Unidos, ver como que é tentar fazer um estágio de transplante. E foi o que eu fiz, eu encontrei um estágio, eu olhei na internet, tipo, qual é o melhor centro de transplante dos Estados Unidos? Aí na época era Miami, falei, pô, vou procurar lá. E aí descobri que tinha como fazer um observer, vim fazer um observer, mas assim, sem pensar em nada. Sem saber muita coisa. Eu nem sabia de USMLE na época, nada. Eu só queria conhecer, sabe, ver como que era, ver o transplante em outros lugares, ver outro sistema de saúde. E, enfim, quando eu cheguei aqui, eu acabei me apaixonando com o jeito que é aqui. Eu senti que combinava muito mais com a minha personalidade de trabalho, vamos dizer assim. Porque eu até acho que, pessoalmente, eu gostava mais da Europa, assim, sabe? De como é a vida lá. Mas a parte de trabalho, que, querendo ou não, vai ser uma grande parte da minha vida, né? Na cirurgia. Eu sinto que aqui nos Estados Unidos combinava bastante, que vamos dizer, tem uma parte mais acadêmica. Então, uma coisa que, para a cirurgia, eu mesmo estando na UFMG lá, eu achava bem limitado, vamos dizer assim. Não tinha muitos projetos ativos, não tinha o pessoal que trabalhava muito com isso, todo mundo fazia isso como extra mesmo, assim, né? Depois do trabalho, after hours. E aqui o pessoal faz isso pra vida, eu achei isso muito legal, que dava pra ter essas duas partes, eu gostei. É meio maluco falar isso, talvez me arrependa, mas eu gostei do fato de que todo mundo trabalha muito e é workaholic. Eu sei, isso é estranho. Mas eu não sei, eu achei que é uma cultura que combinava mais com o que eu gosto de fazer, versus, sei lá, às vezes eu tava lá no Brasil, em alguns dos hospitais, lógico que não é todo mundo, mas as pessoas não queriam trabalhar, chegavam tarde pra começar a cirurgia, sabe? Umas coisas assim. Sim. E aí, pra mim, isso sempre me incomodou um pouco. Então, eu acho que quando eu cheguei aqui, simplesmente clicou, eu falei, pô, eu gostei desse negócio. E eu falei, vou começar a ver se tem alguma possibilidade de vir pra cá. E eu achava, depois da residência, né? Porque eu nem sabia que tinha como fazer residência. E aí eu fui descobrindo, aí um fellow, eu lembro, aí logo depois eu fui pra Yale fazer pesquisa lá, na mesma época, mas primeiro eu fiz o Observer, depois eu fui fazer pesquisa lá. E aí um fellow de fígado, acho que ele é de gastro, na verdade, mas estava fazendo um fellowship na parte de fígado, sentou comigo, me contou, ele era IMD, me contou como que ele fez, quais eram as provas, o que tinha que fazer, foi a primeira vez que eu ouvi falar de USMLE. Sim. Foi em que semestre isso da faculdade? Cara, isso foi em 2018. Então, eu diria que foi provavelmente no 7º período, 8º período, alguma coisa assim. E aí, eu tenho que parar pra fazer as contas, mas foi mais ou menos nessa época. Sim. Foi antes do internato, com certeza. E aí, ele sentou comigo, me explicou, e eu falei, pô, vou começar a dar uma olhada, então. Aí eu comecei a pesquisar e falei, vai ser interessante, eu acho, fazer isso aqui, vamos ver se é possível, né? Então, foi mais ou menos assim, eu não escolhi porque já que tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, sabe? Eu realmente tive que experimentar para saber que era uma coisa que eu gostaria. Sim. E realmente eu acho que para mim fez todo sentido com a minha personalidade, com as coisas que eu almejo para minha vida, sabe? Profissional. E tem um outro fator, que no Brasil, cirurgia de transplante é um pouco mais limitada. Tem alguns lugares que tem muito volume, sabe? E, por exemplo, em BH... na época que eu tava lá, pelo menos, né? Porque isso pode ter mudado. No HC fazia 12 a 20 transplantes por ano. Por ano? Por ano. Eu achei que tu ia falar por dia. Não, por ano. Aí eu ia falar, por dia não é pouco. Pois é. E aí, por dia. Aqui eles fazem isso por dia. Deve ter num grande centro, né? Sim. E aí, no médio centro, eles fazem, tipo, 80, 90 por ano. E, então, pra mim, o que algumas pessoas que trabalhavam com isso falaram... Pô,
se você for querer trabalhar com transplante mesmo, ou você vai ter que se mudar para Paraná ou para São Paulo, ou então você vai trabalhar com transplante e com outra coisa. E aí um dos meus grandes mentores falou assim, o que eu mais faço é colecistectomia, e eu faço como se fosse transplante por hobby, porque tem Sim. 1 por mês, ou 2 por mês. E aí eu fiquei, pô, não vou fazer todo o treinamento de uma coisa que Vai eu fazer um amo. por mês, né? Pra ficar fazendo colecistectomia. Se for pra ser cirurgiã geral, vou ser cirurgiã geral. Se for pra ser cirurgiã de transplante, já tem que começar a pensar onde que vai ser. Então, eu acho que chegar aqui, e aí realmente, eu fui no maior centro de transplantes dos Estados Unidos. Eu saía de um transplante e entrava em outro. Aí eu entrava Quantos que no eles fazem avião. lá por dia ou por ano? Cara, eu não sei qual que é o número de agora, mas eu acho que eles fazem uns 300 por ano. Tá. Então é quase 1 por dia. Aí tem Sim. dia que tem 2, 3, tem dia que tem só 1, só que lá são vários órgãos também. Então é 300 de fígado, entendeu? Então, por exemplo, você saía de um transplante de fígado e tava tendo um de coração do lado, aí você ia ali no de coração, aí de repente ia ter um multivisceral, que praticamente lugar nenhum faz lá, eles fazem uns 30 por ano. Sim. Aí tinha um fly-out pra você ir buscar os órgãos, aí eu entrava no avião, no jatinho, viajava com comida, eles sempre trazem comida, tipo, foi muito legal. Falei, pô, se eu quero fazer transplante tem que ser num grande centro. Falei, Estados Unidos vai ser provavelmente o melhor lugar. Eu sei que aqui em Houston, talvez saiba melhor disso, mas pelo que eu lembro é que foi o primeiro local que eles fizeram 3 órgãos juntos na primeira vez. Eu não sei dizer, mas é bem possível. Sempre tem. Transplante é uma área muito nova, querendo ou não, né? Assim, o primeiro transplante de fígado, acho que foi em 1967 ou 68. Então, faz menos de 100 anos, é muito pouco. Então, sempre tem algum recorde sendo... eu acho que foi aqui o de 3 órgãos, assim. Sempre tem e aqui transplante cardíaco foi muito grande, porque tinha alguns cardiologistas que eram gigantes aqui. Sim, isso eu já ouvi falar, com certeza. Então, eu acho que é bem legal. Houston tem um dos maiores centros do país. Não é o maior, mas eu não sei qual que é o hospital, talvez seja o Methodist. Mas eles têm alguns dos maiores centros do país, sabe? Eu sei que o Methodist faz bastante transplante. Eu não sei se é um dos maiores centros do país, mas eles fazem bastante. Pois é. Então, isso também é legal, porque você não precisa estar também no maior centro, no mais cheio. Tem várias opções, sabe? Vários lugares. E mesmo os centros médios, às vezes são mais acadêmicos e tem menos volume, ainda assim tem bastante transplante, ainda sabe? Assim é bem mais que no Brasil. Exato. Então, isso pra mim, eu gosto dessa parte, sabe? Sim. Então fez todo sentido. E como é que foi depois que tu tomou essa decisão, depois que tu tava lá em Yale, tal, que tu entendeu as provas, como é que foi pra te começar a estudar, esse início? É sempre difícil, né? Step 1. Com certeza. Pois é, então eu voltei com essa ideia na cabeça, já meio que definida, assim, quero tentar, vou pesquisar mais sobre isso. E eu provavelmente gastei os próximos 6 meses pesquisando. Não sei se eu deveria ter feito isso, mas como era uma grande mudança, eu realmente queria estar preparada e ter certeza, até porque se eu fosse falar isso com os meus pais, né? E na época eu já namorava também, então eu teria que conversar isso com o Cláudio, meu marido. E aí eu queria saber tudo pra eu já falar. E eu sempre sou uma pessoa... eu gosto muito de me preparar. Então, eu não chego com uma ideia e só solto a ideia. Eu gosto de já saber todas as partes que pode dar errado, como que eu vou contornar tudo. Sim. Entendeu? Ter um plano B, né? Exato. E aí eu virei, quando eu fui contar, eu já sabia tudo sobre o processo, assim, sabe? Expert. Já dava até pra abrir um curso. Brincadeira. Mas, bom, aí... então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, aí eu baixei os livros pra ter uma noção de que era. Comecei a ver muito vídeo no YouTube. Na época não tinha muita informação. Tinha o grupo, né, do Facebook. Eu devorei aquele grupo, li tudo, todos os relatos, todas as histórias, tudo. Só para questões legais, a Isa somente baixou livros de gratuitos sem direitos autorais. Claro, eu comprei os livros também. A verdade, eu comprei o meu livro do Step 1 provavelmente quase 1 ano antes de começar a estudar. O que não foi uma boa ideia, melhor comprar assim que vai começar. Sim. Mas eu tava tão animada que eu comprei, porque eu queria ter o livro na minha frente, assim, sabe? Mas eu lembro que eu tava vendo os materiais, vendo as coisas, então eu li bastante. Naquela época quase não tinha nada no YouTube. O que eu encontrei no YouTube era, às vezes, eram canais em inglês que contavam um pouco da história. Não tinha nada, não tinha ninguém no Instagram. Sim. Não tinha ninguém no Instagram naquela época que fazia conteúdo assim, nem outras redes, tipo TikTok e tal. Mas eu simplesmente peguei e li tudo. Sim. Deu muito trabalho. Eu imagino. Sabe? Eu acho que hoje em dia Foi dessa forma também que eu aprendi, né? Sim, exato. Hoje em dia com os cursos eu acho que facilita muito, porque você já tem a informação mastigada. Sim. E de qualidade, né? Sim. Então, porque que acontece? Muitas vezes eu tava lendo os relatos
E aí todo mundo sempre falava, eu fiz isso aqui, mas eu fiz errado. Uhum. Eu não refaria isso. E aí, pelo menos agora, eu acho que hoje em dia a gente já tem uma informação suficiente para saber o que Receita de bolo exato, ali, né? como que deve fazer. Principalmente pra gente agir. Sim. Porque os vídeos que eu vi na época eram tudo para americano. Não funciona pra gente, Sim. normalmente. Porque Jogo eles têm diferente. outra timeline completamente, né? Uhum. Então, mas foi mais ou menos assim. Aí eu fiquei um tempão, quase de 6 meses a 1 ano, só me preparando e compreendendo o que eu ia fazer, como eu ia fazer isso. Sim. E aí, pra mim, provavelmente a parte mais difícil foi conversar isso com o Cláudio, porque a gente ia precisar de tomar uma decisão. Sim. E eu cheguei com uma decisão pra trocar tudo mesmo, né? Porque se eu fosse pra lá, ele também ia ter que trocar os planos dele de carreira. Uhum. Pois é, na época ele já tinha alguma ideia de Estados Unidos? Nada. Tipo... O Cláudio, eu acho que ele já tinha formado, então ele estava estudando para concurso Pra OAB público. ou pra concurso? Para concurso. Uhum. Então, é completamente diferente, né? Sim. E aí, então, a grande questão foi que eu, quando fui pesquisar, como eu te falei, eu gosto de pensar em tudo. Qual seria um dos lados ruins? Ou eu ia ter que terminar com o Cláudio, ou eu ia ter que convencer ele para vir para os Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei, pô, mas eu não sei como faço para direito ir para os Estados Unidos. Tem Sim. como? Comecei a pesquisar isso. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar tudo sobre o processo. Eu literalmente cheguei pra ele e falei assim, então, vamos conversar. Eu tô com essa ideia aqui, eu já tenho ideia pra você também. Deixa eu te apresentar Você aqui. vai na mala. Tipo isso. Deixa eu te apresentar aqui. Só que assim, eu ao mesmo tempo também eu não queria assim, vamos dizer, convencer ele, sabe? Uhum. Porque eu sempre fico pensando, pô, eu não quero que... Como é que eu vou explicar isso? Eu não quero que ele faça uma decisão que ele não queira fazer, porque ele teve que fazer, porque eu tô indo. Sim, porque tu tava... Uhum. Exato. Então, quando eu fui falar com ele sobre isso, eu dei pra ele como se fosse tempo ilimitado. Eu falei assim, começa a dar uma lida, começa a dar uma olhada, vê se é uma coisa que talvez pode ser uma opção ou não. Não tem problema, tipo, vai pensando. Sim. Então, eu meio que apresentei pra ele e falei, às vezes você... E como eu, não quer fazer isso porque não sabia que existia. Que é possível, né? Que ainda muita gente Exato. acha que não dá pra fazer residência aqui, pra atuar aqui. Exato. Ou acha que é muito mais difícil, ou acha que vai, sabe? E então eu falei, pô, tá aqui as informações, uma pessoa pra você conversar a respeito. Sim. Take your time, começa a dar uma olhada, ver o que você pensa. E aí, se algum dia você chegar numa opção, você me fala. Eu também não queria ficar perguntando, sabe? Sim. E aí, isso demorou. Isso foi no tempo que eu tava estudando já sobre o processo também, sabe? Aí foi uns 6 meses, mais ou menos, pra ele sentar de novo comigo e falar assim, então, eu gostei, vamos tentar, sabe? E aí foi ótimo. Eu tô imaginando o Cláudio, tipo, ele tava lá estudando pra ser juiz, promotor, sei lá, de repente tu chega então. Sabe essas coisas que você tá estudando? Esquece, vamos ignorar. Vamos mudar tudo na nossa vida? Vamos mudar de carreira? Fora, todos os livros. Sabe isso que você se preparou a vida inteira? Então, toma aqui uma outra coisa. Sim, tipo, não é fácil no sentido que ele já estava formado, já estava no caminho de fazer os concursos e tal. Então, ele teve que fazer faculdade aqui de novo. Sim. Então, assim... Porque lei muda muito mais, né? Direito muda muito mais. Completamente que medicina, diferente. Aqui é como um law. Uhum. E, então, é aquela que a gente vê nas séries, né? Sim. Que é, tipo, tudo baseado com outro juiz que decidiu isso para uma pessoa específica. Então, pode ser que tenham 2 crimes e 2 pessoas sejam julgadas de maneiras completamente diferentes, baseado muito em como aquele advogado é bom, por exemplo. Isso pensando em criminal, né? Mas no Brasil, não. No Brasil tem a lei lá e você não tem muito o que fazer. É o que tá na lei, é o que vai ser decidido. Então, eu acho que aqui é mais legal de fazer direito, porque lá o advogado só escreve, né? Sim. E eles, tipo, escrevem o que já tá escrito na lei mesmo Aqui e envia papel. Tem várias artimanhas ali, né? Aqui você tem que ter, aqui você tem que ter habilidades, você tem que ser bom, você tem que saber fazer pesquisa. Então, assim, é legal, sabe? Assim, emocionante, vamos dizer. Sim. E eu acho que ele gostou de ver isso também, sabe? Sim. E aí, aí ele começou a estudar lá a parte dele, e pra ti nesse caminho tu já tava estudando pro Step 1, usando os relatos? Eu tava, sim, começando a preparar. Eu comecei a fazer tudo errado, obviamente. Eu comprei uns livros de alguém da Kaplan,
Clássico. Sim, Clássico. hoje em dia ninguém usa isso mais, né? Me Mas... perguntaram ontem de Kaplan? se devia usar. Não acho útil. Eu achei que eu ia precisar porque não sei se não existia ou se não tinha muito acesso àqueles vídeos online na época de matéria, sabe? Então, eu meio que já ia ter que começar com First Aid e U-World. Só que eu percebi que eu não sabia nada. Do jeito que eu aprendi no FMG, eu tive uma educação maravilhosa lá, excepcional. A parte clínica, eu lembro que foi uma das coisas, inclusive, que me deu vontade de vir para os Estados Unidos, também foi isso. Que eu percebi que rodando com os alunos de Yale, eu não ficava pra trás, não era nem que eu não ficava para trás. Eu estava melhor do que muitos deles, sendo que eu não tinha nem entrado no internato e eu estava rodando com os alunos do 4º ano. Então, isso para mim me tirou aquela... não é síndrome do impostor, mas sabe aquela sensação de que a gente tem, assim, de que os Estados Unidos tudo é melhor? Pois é. E aí eu falei, pô, eu não tô tão mal assim, não. E aí eu acho que isso me mostrou, assim, que... Primeiro, me mostrou que a minha educação no Brasil foi muito boa, mas também me mostrou essa possibilidade, assim, de que vir pra cá não ia ser difícil. Não vai ser ruim aqui, né? Exato. Não vai ser o pior ou não, nada do pelo tipo. contrário. Exatamente, pelo contrário. Então, mas a parte de Step 1, não. Meu ciclo básico na UFMG foi completamente diferente a maneira com que eles deram. E eu confesso também que naquela época, eu não tava prestando muita atenção, sabe? Na parte de bioquímica, biofísica. Sim, quem prestava atenção em bioquímica, né? Tipo, eu tava lá, fiz as provas, mas tava presente, né? Sabe, farmaco. Pô, eu queria aprender sobre como usar os remédios para os pacientes, mas não as moléculas, sabe? Enfim, confesso. Então, para mim, talvez isso tenha dificultado um pouco também. Mas eu vejo outros alunos da FMG estudando e eu também sinto que eles têm essa mesma dificuldade. Então, não é uma coisa só de mim, sabe? Mas só eu queria fazer um adendo. Isso não é só da UFMG, tá? Todas as faculdades do Brasil têm um ciclo básico completamente diferente do que eles têm aqui nos Estados Unidos. Pois é, eu já ouvi falar isso também. Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade, às vezes pelo interesse que eles tinham antes, por essas matérias, né? Mas, então eu pensei que eu ia precisar do Kaplan, porque o Kaplan explica tudo. Só que ele explica as coisas, mas ele não é focado no USMLE, vamos dizer assim. Ele é focado, talvez, nas aulas que os alunos de medicina estão tendo aqui nos Estados Unidos. Então, nada que eu lia no Kaplan me ajudava nas questões que eu estava começando a fazer, entendeu? E também as coisas não estavam no First Aid. Então, era, tipo, eu tava lendo, eu passei um tempão lendo os livros, e eu até aprendi várias coisas, mas nada que eu li me ajudou para fazer nenhuma questão. Pois é, e quando eu comecei para fazer as questões do U-World, eu acho que eu também cometi um erro que era, eu realmente precisava de ter tido uma base melhor. Só que eu tava tentando criar essa base no material errado. E aí, quando eu entrei no U-World, me deu um susto muito grande, porque eu tava fazendo 20% nas questões. Sim. E aí, eu pensava que eu ficando lendo as explicações, que eu ia ir melhorando, mas eu não melhorava de jeito nenhum. Então, eu fiz tudo errado nos meus estudos. E eu ainda criei um bloqueio. Tipo, que eu comecei a ter medo de abrir o U-World, sabe? E aí, certo às vezes... pânico ali, né? Uma expectativa. E às vezes eu sabia as respostas, mas eu marcava outra coisa. Não sei por que eu trocava as respostas. E eu nunca fui assim, sabe? E eu acho que por isso, porque eu nunca fui assim, de acertar poucas questões, eu comecei a ter esse medo. Eu tive que fazer terapia, tô falando sério. Eu contratei uma coach de alta performance, que é uma coach que usam, tipo, em multinacionais, e que era também psicóloga, acho que formada na USP e tal, pra me ajudar, porque eu falei, olha, tá acontecendo uma coisa comigo que eu acho que você é a única pessoa que vai poder me ajudar. Eu tô com medo, eu acho que eu tô com medo, porque eu comecei a fazer, aí eu já tava, tipo, mais pra frente, comecei a fazer simulados, e aí, nesse momento, o meu U-World já tinha até aumentado bastante, óbvio. A porcentagem tava, tipo, nos 65, 70, só que todo simulado que eu fazia, eu tirava a mesma nota. Eu tava tirando 50% das questões. E aí, com, tipo, 6 meses, 1 ano de diferença. E tudo porque eu tava morrendo de medo da prova. Eu tava me auto-sabotando. E eu falei, pô, eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Por que eu tô fazendo isso? E
Então, assim, eu acho que foi uma das grandes razões. Eu acho que eu fiz tudo errado, assim, no início, sabe? Pro Step 1. Pro Step 2, já sabia o que fazer, foi Sim. muito mais tranquilo. Mas me ajudou, tá? Não estou brincando. Eu fiz, tipo, 2 semanas dessas sessões. E era legal porque era uma mistura de sessões de psicologia com alguns exercícios de coach. Mas a parte boa do coach, sabe? Não a parte... Aquelas firulas, né? Não era coach de Instagram. E aí, era uma pessoa, tipo, formada na área e tal. E aí, foi bem legal. Tive até que envolver alguns dos meus amigos pra poder me ajudar também. E aí, com 2 semanas, literalmente, me destravou, assim. E aí, eu comecei a acertar 70% nos MMIs. Sim. Do nada. Sendo que eu tava tirando sempre a mesma nota. Por algum motivo. Eu não estudei nada nesse tempo. Ela falou, eu não quero que você estude, eu não quero que você faça questão. Sim. Vamos, tipo, focar só nas sessões. Para um pouco pra resolver. E aí, pronto. Do nada. Mudei. Aí eu comecei a dar pés nos MMIs. Aí eu falei, pronto, agora vai, né? Sim. E aí começou a melhorar. Não tô brincando. Eu comecei a ir melhor nos MMIs, comecei a ir melhor nas questões e tal. Aí, assim, fiquei mais... Isso aí já era 2019, eu acho. Não, mentira. Já era no final de 2019, então eu já fiquei um tempão meio que travada, tentando chegar nas questões e não sabia o que estava acontecendo, até que eu finalmente tive essa ideia de buscar uma ajuda, porque também essa ideia não veio na minha cabeça antes. E aí, eu fiz isso, e aí depois eu estudei mais, provavelmente uns 4 meses direto, até eu ter certeza, assim, que eu ia fazer a prova. E na época que eu fiz a prova também tinha nota, né? Não era pass and fail. Então, pois é, que senão eu poderia ter feito a prova antes, né? Assim que eu tivesse mais passado do pass. Mas aí eu queria, tipo, trabalhar um pouco mais pra tentar tirar uma nota melhor. Sim. Gente, só fazer uma propaganda aqui, mas assistam a imersão que eu lanço de tempos em tempos, porque eu falo exatamente isso sobre como estudar pro Step 1 e economiza assim, meses que você fica patinando, né? Porque eu também fiquei patinando meses no começo. Nossa, com certeza. Eu sinto que se eu tivesse tido um direcionamento melhor, eu poderia ter feito essa prova com 6 meses de estudo intenso facilmente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, pra quem estiver ouvindo, se você precisar de mais tempo, não se sinta mal, porque eu precisei de muito tempo. E é assim mesmo, às vezes precisa. Às vezes, já pro Step 2, eu estudei 2 meses só, e nem foi intenso. Mas, então eu acho que vai de cada um, vai de cada parte. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fiquei muito tempo estudando pro Step 1, que eu tive muita dificuldade. Mas é bom também pensar nisso, que às vezes a sua dificuldade pode ser mista. Pode ser uma dificuldade no conteúdo, mas pode ser uma dificuldade de você fazer a prova. E assim, rolava uma pressão muito grande de que sua nota de Step 1 era definidora, né? E ainda mais pra cirurgia, me falaram várias vezes, se você não tirar 250 no Step 1, você não vai dar match. Mentira! Muito longe disso, longe disso. Gente, nota não é tudo. Eu falo isso muito e não é tudo. Nota não é tudo. Pode ajudar. Eu não vou falar que ajuda, porque eu conheço, infelizmente, várias pessoas incríveis com notas muito altas, a mais que 250, que não deram match em cirurgia. Sim. Gente que merecia, gente que tinha várias coisas no currículo, gente muito boa de serviço, e a nota não foi suficiente. Digo, a nota foi suficiente em valores, mas não para o match. Ou seja, tem vários fatores. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante de saber, que pelo menos eu ouvia muito isso de engessado antes, assim, tipo, tem que tirar a tal nota, tem que fazer tudo perfeito. Não é assim. Não é assim de jeito nenhum. Ajuda, mas isso pra mim talvez foi uma coisa que ajudou muito também, assim, sabe? De ver que não era desse jeito especificamente, que dava pra ter uns deslizes, que dava pra ter red flags, dava pra ter algumas coisas, não precisava de uma trajetória perfeita. Sim. E me tira uma dúvida, eu lembro que na época, acredito que tu já estava calculando de fazer um Research Fellow, né? Porque os clerks deram errado, por causa do Covid, né? Isso, assim, na verdade, eu queria fazer um Research Fellow, eu não queria entrar direto, mas foi por uma série de fatores. Eu diria que eu pensava que para eu ir para um hospital bom e acadêmico, que é o que eu queria fazer, eu precisava de fazer um Research Fellowship. E eu gosto de pesquisa, então para mim fazia sentido essa timeline. E aí eu apliquei para um programa. Eu apliquei para o PGSSE, eu apliquei em 2019, não tinha feito Step 1 ainda, nem nada. E o resultado saiu em 2020. E a minha timeline era que eu ia começar a fazer
um programa, assim, que eu formasse, que ia ser no meio de 2020. Então, eu ia fazer um ano no PGCC e já ia aplicar em 2020 mesmo. Esse era o meu plano original. E aí, o que aconteceu, na verdade, eu apliquei para os meus clerks e esses meus clerks, eles iam ser também no início de 2020. Então, eu já tinha sido aceita no PGCC, provavelmente umas 2 semanas antes do Covid começar. Sim. E aí, foi tudo cancelado. Então, na verdade, daí mais uma coisa também, né? Pô, eu dei match em cirurgia categórica num ótimo hospital acadêmico e eu não fiz nenhum clerk. E eu ia fazer. Sim. Mas isso acontece. É muito importante para quem tá ouvindo, gente. Clerk é melhor que Observer, mas é possível dar match só com Observer. Só com pesquisa, né? Não precisa ter Clerk necessariamente para dar match. Se eu pudesse voltar, não tivesse Covid e eu pudesse escolher fazer o clerk ou não, eu escolheria fazer com certeza, por vários motivos. Eu acho que poderia me dado mais opções de lugares, com certeza, mais entrevistas. Mais tranquilidade, né? Com certeza, e também ganhar habilidades também, sabe? Eu acabei fazendo uns outros estágios, depois eu comento isso mais pra frente, mas não foram clerks. Então, eu gostaria muito de ter feito, mas às vezes também acontece na nossa vida, tem algumas coisas que simplesmente... Não dá certo, né? Exato, e às vezes está nas nossas mãos, mas às vezes não está. E Sim. essa não estava, então eu já estava pensando que eu queria fazer alguma coisa nos Estados Unidos, mas estava tudo fechado na época. Então, inclusive, o meu fellowship acabou sendo online. Eu fiquei em casa. Então, eu fiz o meu fellowship todo online, do PGCC. E aí, o que aconteceu foi, eu ainda assim estava pensando em aplicar naquele ano. Só que saiu a minha nota Step 1, que não foi boa. Mas eu passei. Então, pelo menos isso. Só que quando eu vi a nota, aí o que acontece? Eu acho também que, ainda que tenha me ajudado a ir bem e melhorar os meus NBMEs e tal, minha nota caiu 25 pontos ou 30 pontos de todos os meus simulados. Eu acho que no dia da prova, aquela Isabela com medo voltou, sabe? Sim. Acontece, pode acontecer com qualquer um, e, enfim, o que aconteceu comigo foi que eu não desesperei. Incrivelmente, por mais que esse fosse meu medo, e ele concretizou, vamos dizer assim, e eu ouvi tantas pessoas, infelizmente, tem umas pessoas que a gente escuta que a gente não deveria escutar, que a gente acha que às vezes vão saber muito sobre o processo, e a gente tem que ouvir dicas, conselhos com um grain of salt, né? Assim, algumas coisas você ouve e você pensa e você fala, pô, vou incorporar outras pessoas, ou outras coisas a gente simplesmente fala, pô, essa eu vou preferir não ouvir. E aí, o que acontece foi, quando eu pensei, eu falei, ok, não vou desistir, claro, mas também não vou aplicar esse ano. E aí, o que eu fiz foi, o que eu posso fazer agora para melhorar minha application? Além de estudar para Step 2, CK e tirar uma nota muito melhor, que isso era o óbvio. Eu vi que tinha um outro fellowship que estava com inscrições abertas. Saiu a minha nota na quarta-feira, as inscrições fechavam na sexta. Era pro IRI, que é o programa que eu fiz segundo. E aí, eu fui e falei, eu vou aplicar para esse programa. Então, eu, me recompus, assim, né, da choradeira. E aí, eu peguei e falei, hora de escrever um personal statement. E liguei para um dos meus mentores e falei, olha, acabou de acontecer isso, recebi minha nota foi tal, eu acho que eu vou precisar de mais um ano de Research Fellowship, você escreveria uma carta para mim em 2 dias? Porque não façam isso, não peçam para os seus mentores escreverem cartas para vocês em 2 dias, sempre deem tempo. Mas, graças a Deus, um mentor muito bom, e ele falou, claro, escrevo, vai dar certo. E aí eu escrevi meu personal statement, juntei todos os documentos, consegui a carta, e provavelmente o pior personal statement da minha vida, sabe? Porque eu não tava num momento muito bom. Sim. Mas deu certo. E aí, eles me chamaram para fazer esse fellowship, que aí foi quando eu mudei para Boston. Então, na verdade, ele não foi pensar, esse segundo não foi pensado inicialmente, mas o que eu pensei? Eu já fiquei 1 ano no Brasil fazendo fellowship online. É bom porque tá lá o nome de Harvard, tá lá as minhas publicações, mas eu não fiz networking, que eu ia fazer com os clerks. Então eu falei, eu vou precisar, agora com essa nota eu preciso de networking. Então eu preciso estar fisicamente nos Estados Unidos. Então por isso que eu resolvi fazer esse outro fellowship. E então acabou que foi mais ou menos assim. Nesse meio tempo todo,
Eu vim para os Estados Unidos antes e eu fiz 2 meses de externship, que eu não sei até que ponto isso ajudou. Eu acho que não ajudou muita coisa, sinceramente. Já falei isso pra quem me perguntou, eu gostei muito. Foi uma experiência muito legal, sabe? Eu entrei em várias cirurgias, eu vi os pacientes, tudo certinho, tudo com supervisão. Mas foi em clínica privada e em hospital comunitário. Então, eu acho que pros programas isso não contou. Sim. Sabe? Porque eles queriam saber experiência em hospital acadêmico. E ninguém comentou nada sobre isso na minha entrevista. Então, eu acho que realmente para eles não fez diferença. Clerkships são muito melhores. E eu acho que um observer num bom lugar é melhor. Inclusive, comentaram nos meus observers. Nas entrevistas, sabe? E não falaram nada do externship. Eu queria fazer um ponto nisso, porque às vezes eu vejo que as pessoas ficam extremamente presas aos conceitos, tipo, então o externship é sempre melhor. Não, às vezes um observer bem feito é melhor do que outras rotations que são mais hands-on. Até mesmo, ouso dizer, do que alguns clerks. Concordo. Porque eu tive alguns amigos que rodaram em alguns lugares que pegaram cartas ruins, ou que não rodavam com o attending, toda semana rodavam ou só com os residentes, ou com gente diferente toda semana. Então não conseguiu criar aquela conexão, sabe? Com alguém para escrever uma carta muito boa. E aí, ainda que tenha feito tudo certo, e aí, isso é má sorte às vezes, não tem muito como você saber. E o que eu acho é que talvez esse clerk não tenha sido tão bom quanto se tivesse feito um observer, mas muito bem feito, num lugar muito bom. Que talvez tudo se alinha, né? Às vezes no hospital que você já quer dar match e que já tem um track record de ter dado match em brasileiro ou em IMD, né? Então, vários caminhos levam a Roma. A verdade é essa, né? Sim. Aliás, eu já tava esquecendo disso, mas eu queria fazer um parêntese sobre uma coisa que tu falou antes, que isso eu aconselho mesmo pra mim, tá? A Isa usou uma expressão aqui que é take with a grain of salt, que é uma expressão americana que é tipo, ouve, mas ouve com cuidado, né? Pensa 2 vezes. E isso eu recomendo, inclusive, pros conselhos que eu dou. Porque quando eu falo no Instagram, ou mesmo no podcast e tal, eu tô falando pra, sei lá, 50, 100 pessoas que estão lendo. E às vezes o conselho não se aplica a uma pessoa específica, né? Então tem que ter um pouco de individualizado nas coisas. Eu adorei que você falou isso, porque eu falo isso sempre. Eu gosto de falar isso toda vez que eu falo no Instagram, porque mesmo que eu ache que os meus conselhos vão ser bons, eles não são pra todo mundo. Cada pessoa tem suas especificidades, cada pessoa vai ter sua trajetória. E, às vezes, a gente acha que a gente sabe o que vai ser melhor pro outro, mas só a pessoa sabe o que vai ser melhor pra ela. Então, é sempre bom isso, com certeza. Nunca confiem em ninguém cegamente. Concordo. Né? Tem uma dica que eu dou, porque todo mundo me pergunta, eu só queria aproveitar e pedir tua opinião. Muita gente me pergunta se o Research Fellow é obrigatório para General Surgery categórico. Eu sempre falo que é, porque a maioria faz e tal. Eu sei que não é na prática, né? Assim, é possível que tu demete sem. Mas para conselhos gerais, assim, mas qual que tu acha que seria a chance de dar match, ou quantas pessoas tu conhece sem Research Fellow? Olha, eu acho que não é obrigatório, mas dificulta completamente o seu caminho. Mas tudo depende também do que você está procurando, o tipo de programa que você quer. E eu diria que a chance de dar match em cirurgia já é tão baixa. Infelizmente, é muito baixa. Eu tinha olhado os números, eu acho que para IMGs, a chance de dar match, tanto prelim quanto categórico, de todo mundo que aplicou, foi de 10%. Nossa. Sabe? É bruto, né? Eu posso estar falando o número errado, porque eu não lembro exatamente. Eu cheguei a postar isso no Instagram, mas é alguma coisa bem parecida com isso, sabe? Não é mais que 20, com certeza. E de acordo com o documento oficial que eles soltam. E aí, assim, a maior chance é de você dar um match prelim, que não é ruim, tem suas dificuldades extras, com certeza. Eu não sei falar sobre isso, não sou a pessoa própria para falar sobre isso, porque eu não passei por isso. Mas é bom a pessoa saber isso também, porque com certeza faz diferença. Mas tem várias pessoas com Research Fellowship que não dão match. Tem várias pessoas com Research Fellowship que só dão match prelim. E tem várias pessoas que dão match que fizeram Research Fellowship e dão match categorical. Então, assim, depende. Tem as que não fizeram essas coisas também e também dão match. A gente tem o Vitor,
que deu match prelim na Mayo, ele não fez Research Fellowship. Eu acho que ele ia fazer, acabou não fazendo. Eu não sei dizer sobre os meninos que estavam na UTMB, mas eu acho que eles também não fizeram, não tenho certeza. Então, assim, é possível. Por outro lado, tem outras pessoas que fizeram e conseguiram. Eu acho que o Research Fellowship é muito bom. Eu recomendaria fazer 1 ano, com certeza. Não acho que tem necessidade de mais de 1 ano, mas depende muito do laboratório, do lab que você tá. Eu acho que se você tá num lugar que você fica 1 ano, que vão sair publicações. Então, não é um laboratório de pesquisa básica. Sim. E isso dá pra você saber quando você tá aplicando. Você entra no perfil das pessoas do laboratório, e vê quantas... ResearchGate, PubMed, vê quantas foram publicadas por ano. Se o cara tem 3 publicações nos últimos 10 anos, você não vai estar num lab de alta performance. Pode ser uma pessoa famosíssima. Pode ser chefe de departamento. Mas você não vai ter o número, sabe? Então, procurar... Se eu fosse procurar um Research Fellowship hoje, tomei a decisão, quero fazer, eu ia querer algum lugar que tem alta performance e que publique bastante. No mínimo, ainda que não dê tempo de publicar os papers, por algum motivo. Apresentar bastante trabalho, então mandar muito abstract. Porque eu acho que o grande ganho do Research Fellowship, além de pegar os números mínimos, vamos dizer, que os programas gostam, programas acadêmicos gostam, é que você conhece muita gente nos congressos. Eu consegui entrevista de vários lugares, inclusive minhas 2 entrevistas categorical fazendo networking. E boa parte em congresso. Então, eu acho que... E outras entrevistas também por Lean. Então, eu acho que faz muito sentido pensando nisso, sabe? Se você quer fazer com estratégia e você já vem com essa mentalidade que eu vou tentar publicar muito ou pelo menos apresentar muito. Eu vou para conhecer pessoas, então eu vou ir para os... Mesmo que eu não vá apresentar nada, o ideal é sempre apresentar algo no congresso que você está indo. Mas vamos dizer que não vai dar tempo de mandar porque o deadline foi antes de você entrar no lab. Você vai no congresso mesmo assim, naquele ano que você está aplicando, para você conhecer o pessoal. Eu acho que essas coisas ajudam muito. E eu acho que você fazer um Research Fellow no lugar onde você quer ficar faz toda a diferença. Mas é bom você escolher um lugar que já tem um track record de ter IMDs estrangeiros. Né? Eu diria isso, porque sem dúvida. Eles vão te conhecer, vão saber que você é bom de serviço, e se eles gostarem de você, você tem mais chance de dar match lá. Agora, se você vai para um lugar que nunca pegou nenhum IMD, você pode estar gastando essa carta na manga, sabe? Eu acho que fez diferença para mim, com certeza. Ainda mais que eu tinha red flags. Então, me ajudou a dar match categórico. Com certeza, eu faria de novo, mas eu gosto muito também. E eu acho que eu fiz bem. Acho que eu tive uma boa estratégia, sabe? Funcionou, né? Então, sem dúvida, boa. Isso é verdade. Mas eu acho que não é obrigatório, voltando assim só pra terminar. E ainda mais que, se você, por exemplo, quer vir para os Estados Unidos fazer cirurgia e não quer um lugar acadêmico ou não te importa, porque tem muita gente que não quer. Tem várias pessoas que eu conheço que falam, eu queria um programa que fosse só 5 anos e não 7. O programa acadêmico dura 7 anos, seu contrato é de 7 anos. E você é obrigado a fazer 2 anos de pesquisa. Então, tem gente que não quer fazer 2 anos de pesquisa. Tem alguns programas acadêmicos que o contrato é de 5. E você tem a opção de fazer. Mas tem gente que aplica para vários programas comunitários. Eu sei que Nova York tem entrevista muito IMD, porque é o que queria mesmo. Então, se a pessoa quer isso, você tem as suas notas, você tem algumas, provavelmente, assim, experiências nos Estados Unidos, ou conhece alguém, muito mais chance de você dar um match nesse lugar. Não precisa de fazer um Research Fellowship. Agora, se você quer ir para Harvard, Yale, etc., aí talvez você vai precisar não só de um Research Fellowship, mas de um Research Fellowship nesse lugar, por muitos anos, ser muito bom, ser melhor que os outros. Então, eu acho que são coisas, assim, que tem que ser consideradas. Mas tu sabe que eu costumo falar que o Research Fellow é obrigatório, porque normalmente quem me pergunta é quem nem começou a estudar ainda e tal. Então, se a pessoa vai desistir já porque, não, eu não vou fazer Research Fellow pra cirurgia. Provavelmente é uma pessoa que não vai aguentar o tranco da cirurgia, sabe? Porque cirurgia é difícil da match, né? Que nem tu falou, os números são baixos. Concordo demais. E assim, é muito difícil. Eu até hoje tô chocada que eu dei match. Eu sei que eu fiz tudo certo. Eu sei o tanto de esforço que eu pus. Mas eu sabia que as chances eram baixas.
E eu tava preparada para fazer o meu ano de prelim, ou até mesmo para não dar match, já tinha todo o plano. Eu acho que eu tava mentalmente preparada para isso já, sabe? Sim. Então, tem que saber. E é difícil, é mais difícil do que muitas outras especialidades, é bem mais difícil. Então, quem for entrar nessa tem que entrar sabendo. Tem que estar com o sangue dos olhos, assim, Exato. Né? Tem que entrar E firme. assim, concordo com o seguinte fato. Se você decide não fazer um Research Fellowship, você com certeza está fechando algumas portas. O que não quer dizer que você está fechando todas as portas. Por isso eu falei, às vezes se você quer ir para algum lugar comunitário, vou dar um exemplo. A minha parte de pesquisa é muito forte. Todos os programas que eu entrevistei falaram isso. E eu entrevistei para pouquíssimos programas comunitários. Mas os que eu entrevistei... Quer dizer, falei errado. Eu apliquei para pouquíssimos programas comunitários. Mas eu não recebi nenhuma entrevista deles. Nenhuma. Nem de um que eu tinha um contato muito bom. Que eu acho que teria muita chance. Eles não quiseram me dar entrevista porque não fazia sentido nenhum para eles. Eu não claramente... Não é do perfil, né? Claramente, eu não queria estar lá, entendeu? E não ia fazer sentido para mim todo o meu background de pesquisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que saber o que ela quer. Ela tem que saber que, às vezes, definindo por uma coisa ou outra, ela fecha ou abre portas. Mas eu concordo que se você já entra com essa mentalidade de eu vou fazer o mínimo... É difícil, né? Vai dificultar. Ninguém tá falando que é impossível, mas vai dificultar muito o processo. Então, é bom as pessoas saberem que ter um Research Fellowship para cirurgia é quase um requerimento, né? Sim. E só para dar uma ideia de estatística, tá? Mas às vezes eu falo que é entre 10 e 20% de match para Gen Surgery. Para Internal Medicine, pelo que eu me lembro, é 50% ou 60%, tá? Posso estar errado nesse número, mas é que o número global é 50%, então Internal Medicine fica mais ou menos nessa faixa. Então a chance de dar match é bem maior, né? Sim. E General Surgery tem até bastante vaga. É a segunda especialidade com mais vagas depois de Internal Medicine, né? Eu não lembro exatamente quantas, mas é mais de 5 mil vagas. Então, se você para pensar, são muitas. Mas, para IMDs que dão match em General Surgery, é pouquíssima gente. E eu sei que... Daí eu acho que para categórico... E saiu já o report desse ano, mas eu não tô lembrando os números de cor. Mas para categórico, com certeza, era double digits. Então, assim, menos de 100 pessoas, com certeza absoluta. Eu só não lembro se tá mais para 50 ou se tá mais para 80, alguma coisa assim. Mas se você parar para pensar, isso em 5 mil é muito pouco. Né? E é 5.300, 5.400, algo assim. Sim. Uma coisa que eu acho engraçada é se você vê o report das subespecialidades cirúrgicas. Ano passado, acho que foi ano passado retrasado, um amigo meu, eu ajudei ele a aplicar, ele deu match em vascular. E 4 IMDs deram match em vascular só, então eu brincava que eu ajudei 25% a dar match, né? Foi só 4 pessoas. Exatamente. A vascular tem menos vagas. Eu diria que é bem mais difícil nesse sentido, porque vai ser uma especialidade que você com certeza vai precisar de conhecer as pessoas da área, que é um networking que você cria, né? Lembrei agora que tu falou em networking, uma coisa que eu queria frisar, Isa. Porque assim, muita gente recebe isso toda semana, me pergunta se dá para fazer pesquisa no Brasil. Eu vou no Congresso Brasileiro, dá para fazer isso? É igual aí no Congresso Americano? Eu falo que não é, não vai esbarrar com um americano no Brasil, né? Não tem como. Não, são coisas completamente diferentes. Eu fui em congressos no Brasil, gostei muito, me abriu muitas portas. Várias pessoas que eu conheci, que me ajudaram na minha carreira, foram em situações assim, mas pensando em estratégia para match, não é a melhor opção. Você não precisa de gastar seu tempo para isso. Mas isso aqui, a gente está sentado falando sobre match. Sim, match. Não de ensino médico, não de aprender, é match. Né? Tipo, para mim, pro meu crescimento pessoal, para as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu tive, esses congressos foram incríveis, foram super importantes. Várias das coisas que eu fiz não aconteceriam se eu não tivesse ido nisso ou não tivesse feito outras coisas extracurriculares. Agora, quando você pega isso e pergunta, isso é uma estratégia boa para o match? Aí não. Sim, concordo. Mas alguma coisa que eu ia falar agora que eu esqueci, que me fugiu. Uma coisa. Na tua opinião, ou pelo menos nas pessoas que tu conhece, supondo que uma pessoa consiga match de prelim, o que tu acha que vale mais a pena? Prelim ou Research Fellow? Eu sei que é difícil dar match em prelim também, né? Não é fácil, mas assim, numa situação hipotética.
Bom, eu acho que você não pode escolher, né? A partir do momento que você enviou a sua rank list, uma você já situação fez sua, hipotética bem difícil já fez sua decisão. É. Bom, eu acho que... Vamos pensar assim. Vamos dizer que a pessoa recebeu, sei lá, só entrevista prelim, poucas, e ainda não enviou a rank list. Isso, perfeito. Exemplo Pode bom. ser? Pode. Então ainda dá pra tipo, não ranquear nada. ranquear. Vamos dizer que a pessoa pensou, nossa, as minhas opções aqui de prelim não tão boas. O que eu preferia fazer? Eu acho que se fossem prelims muito... Eu vou falar o que eu faria, mas como eu já falei, eu não fui prelim. Então, né, take it with a lot of grains of salt. Mas se fosse eu, e eu não tivesse tido nenhuma entrevista que eu achei que vale a pena, em programas que normalmente ficam com os prelims, quais são as duas métricas que eu olhei quando eu tava aplicando, né, sobre prelim? Porque eu sabia que a maior chance pra mim ia ser prelim. Eu apliquei prelim e categorical pra praticamente todos os programas. Mas eu peguei a lista do Doximity, listei, ranqueei cirurgia. Eu acho que a partir do 80, eu só apliquei categórico. E eu pensei assim, eu não vou pra esse lugar se não for categórico. Porque os prelims de lá não dão match em lugar nenhum. E aí são as duas coisas que tem que olhar, que é onde os prelims do lugar estão dando match, se eles estão dando match e onde. E o segundo, se o programa fica com os prelims. Sim. Porque com certeza teve 1 ou 2 programas abaixo dessa lista que o programa ficava com os prelims que eu apliquei para prelim também. Ou que as pessoas de lá davam match em outro lugar. Mas a grande maioria não. Então, E como é que tu descobriu essa informação aí? Cara, é difícil, tá? Tem que pesquisar, tem que perguntar. Se o programa fica com os prelims ou não, vou te contar como eu fazia, tá? Entrava no Twitter e normalmente todo match season... Viu o histórico da pessoa. Os programas postam a foto de todo mundo que deu match. Sim. Só que o programa não deixa no site quem foi prelim normalmente. Tipo, os prelims passados. Então, eu ia nas fotinhas dos últimos 3 ou 4 anos, quando tinha. E aí eu comparava as fotos e o site. Que no site também tem os residentes. Então eu olhava, pô, essas pessoas aqui, elas continuam lá no programa? Não continua ninguém. Então eles não ficam com prelims. Sim. Aí eu pegava essa pessoa e pesquisava ela no Google. Muitas vezes a pessoa tem uma página do LinkedIn ou um Twitter. Sim. E eu conseguia descobrir se essa pessoa, não pra todo mundo, mas assim... Tinha dado match em algum lugar. Se deu match em algum lugar. O que acontece muitas vezes, tá? E aí, isso pra mim era o meu maior medo. E mesmo em programas muito grandes, tá? Então, falando de Ives, assim. Tem gente que, mesmo estando em programa de cirurgia, prelim, Ivy, não dá match. Tem que voltar pro país, tá? Eu pesquisei isso tudo. Eu sei até quem são as pessoas, porque eu acabei pesquisando. Sim. Troca de especialidade. Uma das pessoas que eu conversei era um PGY2 de uma das Ives. E depois que eu fiz entrevista nela, eu fui conversar, essa pessoa falou pra mim assim, eu preciso te avisar que aqui não é garantido que você vai ficar. Eles até ficam, às vezes, com algumas pessoas, mas eu estou reconsiderando, eu estou aplicando esse ano para Internal Medicine. É bem possível que eu não vá achar vaga, e é um dos melhores programas do país. Eu acho que esse era, tipo, top 15. Sim. Falou, eu não vou achar vaga, e eu tô aplicando pra Internal Medicine. Eu confesso que eu não chequei se a pessoa foi pra Internal Medicine depois disso. Entendi. Agora eu tô curiosa. Mas foi o que me falaram. E eu sei que existe muita gente que troca. Teve um outro programa também que eu lembro que eu olhei, um dos programas que eu entrevistei também, que umas 2 ou 3 pessoas trocaram de especialidade nos últimos 5 anos. E teve uma pessoa que simplesmente largou e abriu, tipo, um private practice de alguma coisa de feridas. Exatamente. É a saída clássica do... Exato. Exatamente. Tipo, alguma coisa meio cirúrgica, fez isso, assim. por isso que eu já li o relato dele. Então, mas não era esse cara, tá? Então, mais de uma pessoa faz isso. Sim, um caminho, assim, relativo. Não é comum, mas não é tão raro assim. Pois é, então, assim, isso pra mim eram red flags dos programas, né? E, inclusive, esse programa, por exemplo, esse programa específico, durante a entrevista, falou pra gente que eles tinham 100% de match rate. E era mentira.
Sim, tem que ficar ligado. E aí eu descobri por que eles falavam isso. Como se fosse assim, ninguém ficou sem fazer nada. Match rate em qualquer coisa. Mas uma pessoa... Porque eles consideram que a pessoa que largou, ela não entra. A pessoa que foi pra outra... mudou pra Family Medicine, é 100% match rate. Pra mim, isso não é, né? Sim. Então, é difícil. Eles não falaram no que foi match, né? Exato, só não falaram o que, né? Exatamente. Então, assim, é difícil, tem que ficar em um por um mesmo. Mas pra mim, isso foi importante. Eu acho que foi uma das coisas que gastou muito tempo. Sim, sem dúvida. Mas que valeu a pena. Me fez escolher bem os programas. De maneira que os programas que eu recebi minhas entrevistas prelim, todos eles tinham um bom track record. Mas nenhum era perfeito. Sim. Mas tinha alguns... E aí, alguns eu apliquei para uns 2 programas prelim que ficavam bem abaixo na lista. Mas provavelmente no 120, alguma coisa assim. Mas que eles ficavam com os prelims IMGs. Então, todo ano eles escolhiam o que trabalhasse melhor, o mais hardworking. Sim. E davam um match categórico Jogos vorazes ali do prelim, né? O pessoal aplicava de novo, tinha que refazer um ano. Sim. Que aí você faz um ano de prelim, depois pega tudo categórico. Faz categórico de novo. Era assim que eles faziam. Mas eles ficavam com essas pessoas. Então eu falei, vou aplicar. E eu recebi entrevista nos 2 programas. Então, eu acho que são coisas que tem que ficar de olho, sabe? Sim. Eu acho que essa dica que tu deu de ver o nível, o índice de match que as pessoas deram, e se elas continuaram, vendo o Twitter e tal, isso aí, cara, isso aí é brilhante, né? Isso aí vale ouro, essa dica. A dica do $1 milhão. Tá vendo, gente? Sigam pra mais dicas. E voltando à sua pergunta, porque eu falei 1 milhão de coisas e não respondi. Se eu tivesse só entrevistas prelim em lugares que não ficam com os IMGs, ou que o pessoal volta pra casa porque não deu certo, e aí eu fosse pensar, será que eu faço um Research Fellowship? Sim. Eu acho que existe uma gigante chance de que eu fosse desistir daquela season e fazer um Research Fellowship, sim. Sim. Tá? Sim. Porque, e aí, eu iria fazer, como eu já falei, eu ia procurar um Research Fellowship no lugar que eu quero dar match. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. Não que seja obrigatório, não que você vai dar match no lugar onde você fez, mas tem uma chance, exato, uma chance boa de você receber pelo menos uma entrevista. Então, eu acho que faria sentido fazer isso. Ainda que tivesse ser um Research Fellowship não pago. Sim. Porque eu sinto que uma vez que eu sinto que a sua melhor vez de aplicar é o seu primeiro match. Isso é só sensação, tá? Pra cirurgia. Só sensação, mas pelo que eu vejo das pessoas, assim que você pegou uma vaga de prelim, você já tá num caminho completamente diferente. E dificulta muito. Isso é uma das coisas que, conversando com o pessoal que é prelim, eu não sabia que era tão difícil assim, sabe? Eu tava preparada, eu vim pra cá pra isso, tô na luta, mas é difícil. Então, se você conseguir que o seu primeiro match dê certo e seja categórico, é melhor. Sim. Mas tem gente que não dá match na primeira vez e depois dá match categórico. Consegue, né? Tem como, existe. Mas eu diria que talvez valha a pena realmente pensar, porque no momento que você entrar num prelim ruim, complicou. Vai ser muito difícil para você conseguir um segundo ano de prelim ou conseguir uma vaga categórica. Sim. Uma coisa que eu acho assustadora na cirurgia é essa questão do prelim, a existência do prelim e o fato de que tu pode fazer um segundo ano de prelim e aí tu fica preso no segundo ano, né? Eu acho isso assustador, assim. E aí você fica com o destino ali balançando, né? Não só assustador, como muitos programas gostam disso. Porque é literalmente um trabalho barato, qualificado. Sim. E eles já querem isso sabendo que eles não têm vontade nenhuma de te ter lá. E assim, vou dar um exemplo. Dos programas que eu entrevistei, eu tive alguns programas que me entrevistaram por 10 minutos. Tive um programa que eu tinha um slot de 10 minutos e eu fiz 7 minutos de entrevista. E com uma pessoa aleatória, não é nem com o Program Director. Um dos programas que eu entrevistei... Isso múltiplas entrevistas ou só uma de 7 minutos? Uma. É isso que eu tô falando. Uma. Sim. Uma. Pra referência, pra quem não tem ideia do tempo, os meus categóricos era mais de um dia de entrevista. Eu tive um categórico que foi umas 8 horas de entrevista num dia só, pesado. E um outro dia que também deve ter sido mais ou menos esse tempo, mas foram 2 dias.
E o que foi um dia só, ele teve second look, teve vários eventos de diversity, blá, blá, blá. Dos residentes, essas Exato. coisas assim, né? Eu cheguei a ter 1 ou 2 entrevistas de prelim que foram uma manhã. E eu gostei muito mais. Por 1000 motivos, assim, eu me senti mais querida, eu me senti mais... Tipo, eles queriam que eu estivesse lá mesmo, que eles queriam me conhecer, ainda que não fosse ao mesmo nível que eles querem conhecer um categórico. Sim. Mas conversei com mais pessoas, muito melhor. Agora, teve vários programas que eu fiz entrevistas de 10, 15 minutos com uma pessoa só. Não dá tempo de você falar nada sobre você. Nesses programas, eu sentia que as pessoas não tinham nem olhado minha application, nada. E teve um desses programas que me entrevistou por 10 minutos, que a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, eu li sua application, eu acho que você é muito boa, eu não ranquearia o nosso programa. E era um programa acadêmico. A pessoa falou isso? A pessoa falou comigo, ela falou assim, eu sou IMD também, eu vim pra cá, pra esse país, faz mais de 20 anos, hoje eu tô numa posição aqui muito respeitada, mas eu vejo como os IMDs aqui são tratados, como os prelims aqui são tratados, e eu não faria isso comigo. Olha isso, tipo, a pessoa falou, não ranqueia aqui, eu acho que melhor pra você ou não dar match e tentar de novo, ou já ir pra outro lugar, nem dar a chance de vir pra cá, porque os prelims aqui não são bem tratados, eles não vão ficar com você. Eu não ranqueei. Pesado, né? Também não ranquearia depois dessa. Né? Imagina se tu ranqueia, tu chega lá e o cara te vê, Ele vai ficar, hein? Eu te falei, eu tentei te avisar. Como é que podia ser mais claro, né? Eu falei com todas as palavras. Sim, não, e ele não falou entre linhas, ele falou assim. Sim, ele falou direto mesmo, né? Falou na lata. Sim, e ainda bem. Sim. O cara foi super legal, né? Eu nem ia chegar, se eu fosse ranquear, esse é meu último. Eu provavelmente não ia chegar lá, né? Tanto que eu dei match, mas assim, ainda assim, pô, imagina. Então, eu achei legal que ele falou isso. Imagina o nível que os IMDs não eram tratados pro cara falar isso, né? Ele deve ser a pessoa que melhor trata os IMDs do programa inteiro, eu imagino, né? Sim. Então, é pesado, não é fácil, mas vale a pena. E tem várias pessoas também que eu conheço que fizeram prelim, são pessoas maravilhosas. Sim. Todo mundo muito bom. O programa que eu tava fazendo, o Research Fellowship, por exemplo, tinha vários prelims IMDs também. Eles eram muito bons. Bons de serviço, bons na cirurgia, bons com tudo. Infelizmente, não é... Eu sinto que para algumas pessoas que estão dentro do programa, para os attendings, tem gente que acha que faz essa diferenciação em alguns lugares. Eles, como se fosse assim, decidem que os prelims seriam piores e os categóricos seriam melhores. Eu tive essa sensação durante algumas entrevistas, eu já ouvi isso de alguns residentes, e eu, às vezes, vejo isso também no dia a dia, não no meu programa, mas em outros lugares. Só que, na verdade, é simplesmente uma questão do sistema. Como funciona. Eles não conhecem o IMD, eles querem dar uma chance, mas não se comprometer por 5 anos. Sim. Então, eu, por exemplo, onde eu tava fazendo fellowship, eu achava às vezes que alguns dos prelims eram até melhores do que alguns categóricos, sabe? E isso, assim, minha visão de fora, óbvio que eu posso estar errada, mas eu sentia isso. E assim, eu via que mesmo as pessoas da liderança reconheciam que eles eram muito bons. Sim. E que é só o jeito que, às vezes, é a política interna da instituição, sabe? Sim. E eu, simplesmente não era o que tem como fazer, pois a instituição não aceita exceções, vamos dizer. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Dar match prelim não significa o fim do mundo. Se você tá nessa, você que já tá preparado, já sabe que isso vai acontecer, já sabe que vai ser um ano muito difícil, que você vai se esforçar muito. E assim, a gente é brasileiro, a gente tem essas características, tá? Então, a gente sabe fazer. Isso é uma das coisas que impressiona o americano aqui. A gente trabalha bem, a gente trabalha muito quando a gente quer fazer as coisas. Muitas vezes a pessoa que deu... Tem atitude de trabalho boa, né? Exato. Às vezes o categórico da instituição, que já veio, às vezes, da própria med school, ou até um prelim da própria med school, ele meio que... take it for granted, assim, sabe? Tipo, a pessoa já tá lá, ela fala, pô, já conheço tudo, já conheço todo mundo, eu não preciso de me esforçar tanto. Sendo que o prelim estrangeiro que entra no programa, ele já entra assim, pô, eu vou dar match de categórico, então eu tenho que trabalhar, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair, tá precisando de alguém pra cobrir a escala, eu cubro. Sim. Sabe? Essa attitude, que inclusive foi o que
eu acabei conversando com muitos prelims ano passado, de todos os programas que eu entrevistei, de outros programas também, inclusive com os prelims que ficaram. E aí eu falava com eles, o que você acha que fez pra você qual que era a ficar? diferença, né? E eu também perguntei para todos os program directors, de todos os... na verdade, para todos os entrevistadores, mas para os program directors também, de todos os programas prelim que eu entrevistei. Eu perguntei, o que faz a pessoa ficar? A resposta foi idêntica de todo mundo. As pessoas falaram, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu nunca reclamava do trabalho, eu tava sempre fazendo tudo que mandavam eu fazer. Assisti alguns colegas, nossa, tô numa rotation muito difícil, não quero dar mais plantão, minhas horas, tal. Não, eu, tipo, tenho, sabe, uma positive attitude. É um eternal observer, né? Exato. Você tá lá trabalhando, realmente mostrando que você é o melhor pra tá lá. E aí, algumas pessoas falaram do website, que tentar não ter a pior nota da sua sala, vamos dizer assim. Não precisa ser a melhor também, manter lá no meio, tá ótimo. Então, inclusive, muitas pessoas falaram, tinha outro prelim com nota do website muito melhor e a pessoa não conseguiu vaga. Então, não é a melhor coisa, mas com certeza ajuda. Gente, só para explicar, o website é uma prova que o pessoal da cirurgia faz todo ano, tá? No geral, todo programa, toda residência, toda especialidade tem uma prova anual, o nome muda de acordo com a especialidade, da cirurgia é website. Isso. É só para dar esse... eu esqueci, foi mal. Mas isso, e aí foi o que me falaram, assim, mas principalmente essa questão de você estar lá com essa positive attitude, que é, por exemplo, que a gente faz quando a gente tá fazendo um clerkship, né? Ou um observer, se quer mostrar serviço. E eles falaram, isso faz toda a diferença. Então, para que se você tem boas opções, você tá preparado, eu acho que eu tava preparado para fazer o prelim, eu faria o prelim, com certeza. 1 ano, 2 anos, quantos anos fossem necessários. Porque é o caminho, é o mais comum, é o que provavelmente vai acontecer com quem aplica. E é difícil. Eu tô fazendo categórico e tenho momentos que você fica, meu Deus, realmente é muito difícil. Mas, e com o prelim, eu tenho certeza que por ter uma pressão extra, é pior. Com certeza absoluta. Mas eu ainda acho que vale a pena. Justo. Eu acho que são belíssimas palavras pra gente ir ficando por aqui. Tu tem alguma dica final, Isa, que tu gostaria de dar para quem quer fazer cirurgia aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Eu acho que você ter clareza de o que você quer fazer, qual tipo de cirurgia que você gosta, não a especialidade, mas se você quer um programa mais acadêmico ou um programa mais comunitário, se você vai querer trabalhar, por exemplo, se você tem vontade de fazer uma subespecialização, independentemente de qual for, ou se você está mais voltado para trabalhar em private practice, ter seu próprio consultório, ter sua própria clínica, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que saber essas coisas desde antes te ajuda a montar o seu caminho e saber o que você vai ter que fazer, quanto de esforço você vai ter que pôr, quanto de tempo você vai ter que pôr na sua trajetória, se você vai ter que fazer Research Fellowship ou não, ou até quanto tempo de Research Fellowship, né? Eu acho que tudo isso é muito bom você tentar, pelo menos, traçar e ver as coisas que você quer ou não. Você pode mudar de ideia depois, mas se você já sabe que você quer um lugar acadêmico, você já vai se preparar para fazer um Research Fellowship, por exemplo. Então, porque vai ser muito mais difícil se você falar, eu não quero um lugar acadêmico. E aí chega lá na hora, você fala, agora eu quero. E aí você não tem nenhuma publicação, você não tem nenhuma pesquisa. Complica, né? Exato, vai complicar, sabe? Então, eu acho que você preparar antes, pensar... muita gente vai levando as coisas muito aos poucos. E eu acho que, assim, você ter essa noção não significa que você tem que começar a agir na hora. Você pode só falar, tá aqui no papelzinho, eu escrevi aqui o que eu quero. Agora, eu vou com calma e vou fazer um por Execução. né? Exato. Agora, pelo menos você tem uma noção, você tem um caminho, você sabe o que você está fazendo. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é a mesma coisa para quando você está aplicando também. No ano que você está aplicando, você pensar também, repensar quais são os tipos de programas que você quer. Se você quer muito um acadêmico, para que você vai aplicar para os community? Mas eu tô com medo, todo mundo tá com medo. Mas se você não faria, se não é uma coisa que você quer, você vai aplicar para o programa comunitário, por quê? Não vai. E eu acho que
ter essas coisas escritas, ter essas coisas organizadas também te ajuda muito a fazer um self-assessment de quais são as suas chances, quais são os seus lados ruins para você trabalhar neles, quais são os seus lados bons que para você focar neles também. Foi uma coisa que eu descobri que em vez de ficar tentando ser bom em todas as partes da application, se você tem um lado que você é muito bom, você pode focar nesse lado. Então, acho que isso ajuda muito você fazer realmente essa introspecção, ver o que você precisa de melhorar, com quanto tempo você vai fazer isso, ou quais são os programas, começar a pesquisar os programas, isso assim, quando você já está aplicando, né? Sim. Começar a pesquisar quais são os programas, começar a pesquisar para onde os prelims foram, começar a pesquisar. Tem um conhecimento bom sobre o processo e as coisas internas da cirurgia, né? Eu acho que vale a pena. E eu acho que isso faz muita diferença, porque daí você tem quase como se fosse... Você está na frente das outras pessoas, em certo sentido, que estão muito perdidas. Sim. E que vão decidir tudo de última hora. E às vezes, como eu falei, às vezes vão chegar no ano de aplicar e falar, pô, eu queria ter pelo menos uma publicação. Eu queria ter pelo menos enviado algum trabalho para o congresso para eu poder ir fazer meu networking. Mas eu não fiz isso. E aí, se você já tinha isso preparado antes, você já sabia, você já começou a fazer um ano antes, já estava lá mandando os abstracts. E pronto. Eu acho que seria isso. Eu acho que organização, estratégia, muito importante. Essencial. Concordo totalmente. Acho que a Isa finalizou com uma ótima dica. A gente vai ficando por aqui, então. Obrigado pela presença de todos e obrigado pela presença da Isa. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. E se quiser saber mais sobre minha rotina aqui nos Estados Unidos, não deixe de seguir lá no The Brazilian MD. Sim, sem dúvida. Eu acabei não comentando porque eu acho que a maioria te conhece, né? Provavelmente, mas é sempre bom lembrar. Sim, depois eu marco lá, faço as tags certinhas. Obrigada. Valeu, pessoal.